aqui de volta, algumas semanas depois do último vídeo estendido, né? Nossa, gente, muita correria e assim, eu me preocupo muito em preparar os vídeos e eu me preocupo muito em estudar as coisas que eu vou falar aqui. Então, às vezes, quando eu não consigo fazer isso direito, eu realmente não gravo os vídeos, tá? Eu gostaria de me dedicar mais exclusivamente ao canal e à produção de conteúdos, mas eu tenho a minha função como professora e demanda muito tempo, não só no colégio, como em casa. Então, enfim, tá? Sempre que eu puder, eu vou estar aqui, vou fazer o máximo de esforço possível. Tem muita coisa legal que eu gostaria de falar, mas realmente o tempo é bastante escasso, tá? Mas eu queria agradecer muito você que está aqui acompanhando. Eu tenho olhado os comentários, infelizmente eu não consigo responder a todos. Muitos deles eu respondo aqui, tá bom? Então, se você, porventura, quer ver alguma resposta de comentário, assiste o vídeo, especialmente o estendido, em que eu vou comentar algumas coisas. Agradeço muito a galera que participa, né, que comenta, porque eu aprendo com vocês também, né? Apesar, né, de algumas pessoas que já estão me chamando como pseudocientista, eu sou uma cientista porque eu pesquiso bastante, pode não ser num laboratório, mas eu tô o tempo inteiro lendo coisas, escrevendo coisas, pesquisando, né? Então, enfim, né? Eu queria agradecer a você que deixa o seu comentário, que faz observações interessantes e me corrige também, isso é muito bom. Como eu estava dizendo, né? Apesar de eu ser uma cientista, eu não sou paleontóloga, eu não sou uma bióloga evolutiva, apesar de ser bióloga e apesar de sim ter uma boa formação em evolução desde a minha faculdade, né, de ter uma base. Como eu disse, eu tenho um livro de evolução e de genética aqui do meu lado. Quando eu tenho dúvida, eu pesquiso, eu leio, converso com pessoas que são da área da paleontologia, enfim, de diversas áreas, mas às vezes eu acabo, né, às vezes alguma coisa que eu falo não sai muito bem, às vezes alguma coisa que eu digo não foi exatamente daquele jeito, e inclusive todas as erratas eu vou fazer aqui, tá? Quando aparecerem, eu sempre vou fazer aqui, vou dar o crédito aí pra galera, tá certo? Então é muito bom ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fiquei muito feliz quando abri o YouTube hoje, eu vi mais de 1.600 inscritos, gente. Isso é muito legal. Obrigada a você que tem compartilhado o conteúdo, tem comentado, tem curtido. Isso é muito legal porque mostra para o YouTube a relevância desse trabalho. O YouTube vai mostrando para mais pessoas e isso é muito legal e assim a gente vai continuar crescendo. Meu objetivo, assim, eu gostaria muito de chegar nos 2.000 e eu sei que conseguimos juntos. Então, eu me comprometi aqui a quando chegar nesse número de 2.000, fazer um sorteio bem legal aqui para a galera do canal. Estou indo semana que vem para Espanha. Como vocês que estão aqui são também aqueles que vêm lá do canal do Michelson, que acompanham o nosso programa semanal e sabem que eu vou começar um mestrado, apesar de já ter doutorado. Eu encontrei esse mestrado, eu achei interessantíssimo, né, para poder me dar mais base, para poder me aprofundar melhor, conhecer mais gente, ter acesso a mais fontes, enfim, né, estudar sempre alarga as nossas fronteiras. E você que tá aí sabe, inclusive alguns participaram da campanha que eu fiz para ajudar, né? Porque as coisas não tão fáceis, o curso é bastante caro, então agradeço a galera que doou. Se você quer continuar apoiando esse projeto, tá? Eu abri uma campanha no Apoia-se, gente. O Apoia-se é um site em que as pessoas apoiam projetos legais e o apoio de lá é um apoio contínuo, tá? Então, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá aparecendo aqui também. Então, se você quiser apoiar o Observatório das Origens, porque é sempre importante dizer, né, tem gastos, então tem o software, tem várias coisas, equipamentos e tal, que precisa fazer algum investimento.
Mas se você quiser ser um apoiador, você pode começar a apoiar com, sei lá, 5, 10 reais. Não precisa ser muito. Essas ajudas, os apoios podem ser recorrentes. Você pode deixar lá para fazer todo mês. Então, porque, enfim, né? É sempre legal poder apoiar o ministério que você curte, um projeto que você curte. Então tá aí a oportunidade. O link tá na descrição. E entra lá no Apoia-se, tá? Gostaria de chegar num momento em que eu consigo enviar recompensas para os apoiadores. Para isso precisamos de apoiadores, tá? Então eu peço a você aí que sempre apoie aqui. Vai no link e aí você pode ajudar com o cartão, com o que você puder e tiver aí, certo? Então é isso, gente. Se inscreva, compartilhe com seus amigos esse vídeo e a gente vai aí divulgando mais e chamando a atenção de pessoas que apoiam o trabalho, mas que também criticam, né? E essa galera tá na internet. Eu já disse pra vocês aqui que isso não me afeta, porque eu sei que pessoas vão surgir me criticando. E, na verdade, gente, eu faço isso aqui, eu faço pra Deus, né? Eu sempre disse aqui pra vocês que isso aqui é um ministério pra mim. Então, quando eu trabalho, quando eu faço esses vídeos, quando eu estudo, quando eu faço tudo pra Deus, porque acredito que Ele me deu essa missão. E faço também pra você que tá aí, que gosta de assistir, que gosta de consumir esse conteúdo, em que interage comigo, me manda informação. Isso é muito legal, tá? Então, essas pessoas que vão criticar, haters gonna hate, tá? Então, sempre vai ter alguém pra te criticar. A gente não vai poder agradar todos, né? E nem é o meu objetivo aqui, ninguém é unanimidade. Então, tudo bem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, citar alguns comentários aqui. Eu não vou citar só os positivos, eu acho que é importante a gente ler as críticas, aprender com elas, mas também poder falar as bobagens que a galera diz, né? Algumas pessoas dizem. Mas, enfim. Quero agradecer aqui a algumas pessoas que são recorrentes no canal nos comentários. A Arlete, João Paulo Silva apareceu por aqui também. O Leone Wade, 4.980, não sei se esse é seu nome, mas obrigada pelos comentários. O Hugo Antônio, que também comentou aqui algumas coisas legais. Que mais? O Ayrton de Araújo, que aparentemente é o filho da Arlete. Muito legal eles interagindo aqui também. Obrigada, gente. Eu não apago comentários, tá, gente? Não apago, eu deixo os comentários aqui. Alguns, dependendo, se forem ofensivos, sim, mas a gente precisa aprender a lidar com quem pensa diferente, né? Aí o Ayrton veio aqui também esclarecer talvez alguns conceitos que não tenham ficado claros no vídeo do macaco chapado da semana passada, né? A respeito dos dinossauros avianos e não avianos. Como eu falei, de acordo com a cosmovisão evolucionista, os dinossauros avianos são aqueles que vivem hoje, né? Que teoricamente são as aves. E os não avianos são todos aqueles que não são aves, mas são répteis. Então, aqueles dinossauros avianos deram origem às aves e são as aves atuais, e os não avianos também, tá? Foi num vídeo que eu falei sobre penas e alguma coisa aqui, tá? Temos aqui também outros comentários. O Tony Bender, no vídeo sobre, quando eu falei dos genes denisovanos, né? Também foi há 2 semanas isso. Adão, Deus, pecado? Tô ouvindo sobre ciência ou religião? Desculpa, Tony, se você tá aqui no canal, você tá ouvindo sobre os dois. Porque eu e a galera que tá aqui, a gente acredita que é possível, né? Infelizmente, essa dicotomia foi algo que foi colocado, que foi imposto, que foi, enfim, né, colocado no século XIX e colocaram essa barreira entre ciência e religião. Algo que os pais da ciência, os cientistas mais proeminentes e marcantes da sua época, os melhores que já existiram, como Galileu Galilei, Isaac Newton, Johannes Kepler, enfim, Robert Hooke, não viam essa barreira, né? E, inclusive fizeram as suas grandes descobertas
porque estudavam o mundo natural, querendo entender melhor a mente do Criador que criou esse mundo natural. Aí ele continua, né? Como é possível aceitar a evolução, acreditar na existência de Neandertal e Denisovans e ao mesmo tempo nos mitos bíblicos? Eu acho que você não entendeu direito. Eu não aceito o neodarwinismo, eu não aceito a ideia de que nós temos um ancestral comum com os símios, eu não acredito na linhagem evolutiva, de que nós somos primos de Neandertais, Denisovanos, que a gente está na linhagem do Homo erectus, que a Lucy é a nossa ancestral. Eu não aceito isso, tá? O que eu aceito é que eu fui criada especificamente como ser humano, assim como Deus criou Adão e Eva como seres humanos. Essa ideia da linhagem evolutiva do homem, tem muito conteúdo sobre isso, mostrando que os fósseis eles são extremamente fragmentados, há muita narrativa criada com base em evidências, né, que podem ser interpretadas de acordo com a sua cosmovisão. Então, eu acho interessante como essa galera que não concorda, né, com a gente que aceita essa visão intervencionista da história, como eles são doutrinados, né? Então, se você não está com eles, você está imediatamente contra eles. Não existe conversa, né? Então, se você não está com eles, você é pseudocientista. Se você não está com eles, isso é mito bíblico. Apesar das diversas descobertas arqueológicas que mostram a veracidade da Bíblia, né? Enfim, é uma galera que, apesar de pregar tolerância, é extremamente intolerante e parece que veste um cabresto com pessoas que pensam diferente delas e que não suporta ou que não admite conversar com pessoas que são diferentes delas, que não admite compreender ou tentar entender argumentos que são contrários, o que é bem complicado numa pessoa que se diz cientista e que se diz fazer parte de uma comunidade científica em que a pluralidade de ideias deve ser valorizada, em que a gente precisa estar disposto a ouvir o outro, em que a gente precisa estar disposto a ouvir a argumentação do outro, porque o outro sempre tem a agregar para o que a gente tem feito, né? Então, são incoerências que a gente vê por aí, né? Jorge também participando, Sérgio Ricardo. O George deu uma sugestão aqui. Gostaria muito de fazer um vídeo sobre a linha provável, né, linha evolutiva dos cavalos. E para isso eu preciso de tempo para estudar. Não tenho tido tempo, mas está na lista, tá? Em algum momento isso vai surgir. Depois tem aqui o Sérgio de novo, agradecendo os vídeos. O vídeo falando dos microplásticos, né, há alguns dias atrás, e que a gente falou sobre isso. Realmente é muito difícil, Sérgio, da gente mudar essa cultura, porque é algo que vem há décadas, né? E eu ouso a dizer que a nossa vida é baseada em plástico. Então, eu tenho aqui ao meu redor, né, várias coisas que são feitas de plástico, né? Que tem composição de plástico. Então, meu BB-8 aqui, ó, de plástico, né? Meu monitor, meu computador tem plástico. Então, é bem difícil. Só que a gente pode diminuir o consumo, né? A gente pode consumir, mas um consumo consciente. Então, reaproveitar, né? Usar, até mesmo ter jeito para poder ter outra coisa. Então, eu acredito que é isso. Mas, enquanto isso, essas coisas têm sido estudadas aí, esses impactos da nossa saúde, né? O Fábio também falando aqui que os assuntos são fantásticos. Obrigada, Fábio. É um desafio encontrar essas matérias, essas notícias, porque a gente precisa ter um filtro, assim, do que falar, porque eu preciso achar algo interessante que vai chamar a atenção de vocês, que vai prender vocês aqui, e ao mesmo tempo algo que tem uma oportunidade pra gente falar de ciência, né?
Então, eu tenho um monte de alerta no meu e-mail. Todo dia eu recebo uns 8, 10 e-mails com um monte de alerta dos temas que eu coloco. Entro em sites-chave, né? Mas ainda assim, se vocês aí têm algum artigo, notícia legal, manda nos comentários aqui que eu vejo, tá bom? Joel também, assistido e compartilhado. Joel, obrigada. Tô te devendo, né? Uma ida aí no canal do Novel pra gente falar sobre o livro. As coisas estão bem corridas, mas talvez no segundo semestre a gente consiga arrumar uma data, tá? Aí apareceu aqui um senhor, eu vou citar o nome dele porque ele fez um comentário com... Eu não sei se é o nome dele mesmo, mas é o nome que aparece aqui, né? É o Brendo Silva, que foi um tanto quanto indelicado, né? Criticando de forma bem pesada as coisas que eu tenho falado, como eu falei pra vocês, isso não me afeta. Eu acredito que eu sempre posso aprender com as pessoas, né? Eu não sei de tudo, mas eu acho que você nunca vai me ver aqui atacando alguém, usando palavras baixas para falar de alguém, porque eu acredito que o objetivo desse canal não é falar mal da evolução, mas é trazer evidências de que nós somos planejados, tá? Então, em algum momento, eu vou precisar falar de evolução, porque, como eu já disse aqui, todo conhecimento que existe hoje é feito com base na evolução. Então, eu preciso falar da evolução, porque a forma como as informações são trazidas com base na teoria da evolução, e eu preciso contrastar com a outra cosmovisão, né? E é muito desafiador, a gente precisa estudar bastante para falar sobre isso, né? Mas enfim, né, o Brandon comentou que eu falei besteira, que eu me digo cientista. Eu fiquei pensando aqui, Brandon, né, não sei se realmente é o seu nome. Depois você disse que o que eu falo é baseado no achismo. Realmente, coisas que não existem evidências suficientes para eu afirmar uma coisa ou outra. Obviamente que eu vou falar algo baseado no achismo, porque eu estou no escopo da especulação, eu estou no escopo das inferências, tá? E desculpa, tem muita coisa assim do relato evolucionista, meu jovem. Desculpa, mas é especulação. E se você está falando o contrário, como você está dizendo aqui, que a teoria da evolução não é embasada na filosofia, eu acho que você tem um grande desconhecimento a respeito da teoria da evolução. Me desculpa, mas a teoria da evolução, o neodarwinismo hoje tem um grande arcabouço filosófico, sim, tá? Toda vez que a gente fala algo que não é baseado em evidência, no sentido de algo empírico ou algo que eu vou além da minha evidência, né? Isso aí tem mais baseado num arcabouço de ideias preconcebidas que eu tenho a respeito do assunto do que exatamente a respeito da evidência em si que eu tô falando diretamente. Então, sim, a evolução, apesar de você dizer que não, ela é, sim, baseada em bastante filosofia. Inclusive, Darwin afirmou diversas coisas no livro dele que ele não fazia a menor ideia na época. Ele fazia previsões, inclusive ele falou isso sobre a explosão cambriana. Ele falou assim, olha, eu não sei o porquê a gente não encontra esses fósseis. Provavelmente é por causa do registro fóssil falho. Ou seja, ele estava especulando ali também. Enfim, tá? Ela é testada e validada através do método científico, hipóteses são formuladas, experimentos e observações são realizados e as teorias são ajustadas com base em novos dados. Realmente, existe uma grande parte das pesquisas na biologia evolutiva, no desenvolvimento, etc., e que são trabalhos que são feitos em laboratório, empíricos, testados, hipóteses, experimentos, a teoria ajustada com modelo matemático, sem dúvida nenhuma. Eu não estou dizendo que não é isso.
O que eu estou dizendo é que a teoria da evolução, ela se deita, né, sob um colchão filosófico, que é a ideia da ancestralidade comum, né, que é a ideia da similaridade, né, da filogenética. Se são parecidos, só devem ter ali um tipo de relacionamento, né, filogenético. Então, assim, seria extremamente ingênuo, e eu acredito que você está sendo aqui, de dizer que ela não é embasada em filosofia. Me desculpa, isso mostra um desconhecimento da sua parte. Inclusive, eu vou gravar um vídeo de um cientista, o Dennis Noble. Eu falei sobre ele no vídeo dessa semana. O professor Urias Takatoy foi meu professor de faculdade, me enviou essa semana um vídeo da entrevista completa dele, e o cara, só pra você ter uma ideia, eu vou falar aqui novamente, o Dennis Noble, ele foi um cara que na década de 60 estabeleceu um modelo matemático para mostrar como o coração ele batia sozinho a partir dos nodos sinoatriais, ou seja, dessa questão do autoestímulo elétrico cardíaco, mostrando que, na verdade, o funcionamento do coração depende de todo um sistema, né? Então o cara, ele, tipo assim, groundbreaking, foi uma coisa assim, que marcou a época, extremamente respeitado, e ele disse textualmente, o neodarwinismo está morto, né? Então, eu acho que talvez você tenha sido doutrinado, não sei, ou você esteja, né? Me parece muito inocente você falar isso, e assim, desculpa, até mesmo desonesto, porque todo mundo sabe que a teoria da evolução é uma teoria que tem um bom arcabouço filosófico, tá? Hoje em dia temos estudos genéticos, deriva genética, seleção, mutações. Brendo, desculpa, mas a gente tem evidência suficiente para falar que mutação não beneficia ninguém, tá? Mutação só traz erro, só traz doença, só traz morte. A hora que você me disser que tem uma mutação surgindo, fazendo com que se desenvolva um novo membro, um novo plano corporal, uma nova característica que coloca o indivíduo em vantagem, você me avisa. Porque o que a gente tem visto são mutações ajustando e modificando características que já existem. É um peixe que vive lá numa caverna e ele deixa de ver. É uma coloração da pele que muda, mas nada significativo, né? Até mesmo os tentilhões de Galápagos, que são usados aí como evidência, prova da evolução, tem muita epigenética na história, não mutação. Então, enfim, tá? Isso é a forma de como afeta a evolução do genoma. Mas você, como cientista, deveria ter colocado isso em ponto também. Eu não preciso colocar isso toda vez que eu vou gravar um vídeo, tá bom? Eu não preciso, eu vou falando isso ao longo dos vídeos. Não tem como cada vídeo meu ser aqui de 2-3 horas, apesar que já tem vídeos longos aqui, mas essas coisas eu vou falando. Mas, obviamente, como eu discordo da forma como os cientistas apresentam determinadas evidências, eu vou aqui contrastar com a minha visão e argumentar do porquê que eu não acredito nisso. Então, assim, tá? Você sabe o que é o método científico? Pelo jeito, não. Olha, Brendo, desculpa, cara, mas assim, eu não gosto de dar carteirada, mas talvez o meu diploma de doutorado, talvez, assim, só talvez, ele possa, de alguma forma, dar uma pista do que eu sei sobre método científico, tá? Minha graduação, né? Mestrado que eu vou fazer agora, enfim, né? O fato de eu ser professora de biologia e falo de método científico e trabalho isso com os meus alunos, né? Talvez, não sei, talvez você não conheça aí, tá? Tem aqui a Arlete. Obrigada pela correção, Arlete. Errata aqui, tá, gente? No vídeo dos microplásticos e que eu falei da descoberta do fóssil raro, eu falei que era de uma estrela do mar. Mas a Arlete me corrigiu e eu fiquei até com vergonha, né? Porque é um erro bem básico que eu cometi,
que, na verdade, essa descoberta é de um ofiuroide. Mas o que acontece é que eu falei Estrela do Mar porque a reportagem estava falando nesses termos. E aí eu esqueci de checar, tá? Então, peço desculpas aí, obrigada, Arlete, pela correção. É um ofiuroide, ela cita aqui que é um tipo de equinoderma. Estrela do Mar é um equinoderma, né? Os equinodermas parentes aí dos ouriços, né? De acordo com a evolução. Então, é um ofiuroide, tá? É como se fosse um parente da Estrela do Mar, mas não é de fato uma Estrela do Mar. E realmente houve essa confusão por causa da forma como o artigo estava escrito. Obrigada pela correção. Houve aqui também uma outra discussão no último post. O jovem aqui novamente tentando me agredir, chamando de pseudocientista. Eu já disse que isso não me afeta, que é uma coisa que eu já espero. É esse tipo de comentário. O pessoal aqui veio falar, meio que me defendeu, achei isso bonitinho. Mas, gente, vamos, enfim, né? Tomem cuidado aí com algumas coisas que vocês falam, pra gente também não se comportar como esses agressores se comportam, tá bom? Enfim, pessoas que tentam atacar e ficar querendo aparecer, né? Então, obrigado aí pra galera que apareceu. Ayrton pediu para fazer um programa sobre a água-viva imortal, que é uma espécie de selenterado que sempre está para morrer, retorna ao estágio de pólipo, se recicla. Olha que interessante. Eu vou dar uma olhada a respeito disso, né? Enfim, é um tema interessante realmente para trazer. Wellington dos Santos Guilherme, doutrinação adventista, patético. Sim, eu sou adventista. Doutrinação adventista não é. Eu acho que é uma forma da galera que estava lá na Convenção Maranata poder ficar junto, poder se encontrar e renovar e se motivar para a missão. Todo mundo que está na igreja, de uma certa forma, é doutrinado, só que a gente entende que as pessoas que estão ali têm um senso crítico, raciocínio lógico, para ponderar essas coisas. Se elas não concordarem, elas saem, tá? Agora, esse seu tipo de... Desculpa se você tá querendo me atacar, me ofender, você não vai conseguir, tá bom? Sou adventista com muito orgulho, creio que estou no lugar certo, estou onde eu deveria estar, não vejo razão alguma para sair dela. Eu acho que se um dia... Eu, sei lá, numa época muito louca da minha vida, se aparecesse algum dia eu considerar a ideia de não ser mais adventista, eu não vou ser de nenhuma outra religião, tá? Porque, enfim, não vejo que a verdade esteja em outro lugar que não onde eu estou, certo? Beto Dias, valeu, obrigada pelo comentário. A Rose também, professor Urias Takatoy, obrigada pelo vídeo do Noble. Caio Roberto, obrigada pelo comentário, fez uma crítica ali que eu não vou nem falar, mas tudo bem, todo mundo tem direito aí à sua opinião. E é isso, gente, esses aí são os comentários. Eu gosto, temos aí quase meia hora de comentários dos comentários. Eu acho isso importante porque eu não consigo acompanhar sempre, então eu decido parar esse momento aqui pra gente comentar, tá? Vamos então para as nossas notícias. Vamos lá para a primeira notícia. Na verdade, gente, eu queria compartilhar, antes de falar da primeira notícia, né? Eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito legal que aconteceu comigo essa semana. Quem aí assistiu o vídeo com o Michelson pôde acompanhar. Mas, para você que não assistiu, eu queria mostrar para vocês, né, para quem me chama aí de pseudocientista, um artigo publicado essa semana, e esse ano, assim, prometem muitas publicações. Eu escrevi o capítulo de um livro que vai ser lançado agora, eu acho que mês de agosto, setembro. Vou divulgar para vocês também. E escrevi também uma série de 13 e-books. A gente está finalizando a revisão desses e-books.
que também falam dessa temática que eu tenho comentado aqui no canal, né? Do nível médio, então você não precisa ter um conhecimento aprofundado de biologia ou de evolução, enfim, para poder ler e entender. E tá muito legal. Os e-books vão ser disponibilizados gratuitamente. O livro, né, vai ter um custo, mas enfim. Então, fico muito feliz de poder divulgar isso para vocês. Eu quero mostrar aqui. Esse aqui é o artigo, chama Mercury Levels in the Crab Grapsus Across the Galapagos Archipelago. É um artigo muito interessante que eu tive a oportunidade de participar num grupo, né? Vocês estão vendo aí, tem muitos pesquisadores. E foi numa área bem similar à minha área do doutorado. Na minha área do doutorado, eu fiz um trabalho na área de poluição atmosférica, trabalhando com poluição do ar, desfechos perinatais, associação entre esses poluentes e os desfechos, né? E lá, no tempo que eu passei em Galápagos, eu tive a oportunidade de poder dar suporte para uma equipe de pesquisadores da Universidade de Loma Linda. Ajudei na documentação, ajudei na hora da coleta das amostras, enfim, né? Fiz parte desse grupo e é muito legal ver o resultado do trabalho. É um trabalho muito interessante. Se você tá vendo aí, né? Você tá vendo que tem um feature paper. Feature papers, né? São artigos que tem várias técnicas, abordagens que podem direcionar, né, outros pesquisadores, são artigos relevantes, enfim. É muito interessante, é um arquivo Open Access, então você não precisa pagar para poder ler o artigo, certo? E é um artigo que vai estudar a quantidade de metal pesado que é encontrado nessa espécie de caranguejo Grapsus em alguns lugares do arquipélago de Galápagos. Muito interessante, os resultados foram interessantíssimos. E se você curte essa área, o link estará na descrição, assim como todos os links que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Então, a gente vai aí pro nosso primeiro tema, né? O tema que virou notícia. Dia 20 de junho saiu esse artigo de divulgação. Hoje eu já abri o aplicativo ali do Google Chrome no celular e já vi no destaque um fóssil de dinossauro parente ali da família do Triceratops, né? Ali do grupo do Triceratops, que foi nomeado, inspirado, adivinha quem? Um cientista famoso? Um paleontólogo famoso? Um outro dinossauro que é muito parecido com ele, mas que é famoso? Não. Inspirado no Loki, isso mesmo. Loki, irmão do Thor. Por causa do capacete do Loki, né? Então, o nome desse dinossauro é o Lokiceratops rangiformis, né? Esse dinossauro aí é muito interessante. O que chamou a atenção dos pesquisadores, na verdade, foi exatamente esse aspecto do crânio. E veja, né, gente, como está dizendo a legenda, é uma reconstrução. Com base na evidência que foi encontrada, o paleoartista vai ali fazer uma arte para tentar representar o que seria esse animal, né? Aqui tem um vídeo que entrevista o autor, e o autor ele vai discursando a respeito do que foi encontrado, né? Esse fóssil ele foi encontrado no estado de Montana, lá nos Estados Unidos. Essa região é uma região super interessante para encontrar fósseis de dinossauros. Inclusive, se eu não me engano, tá? Eu não quero aqui cometer nenhum erro, mas se eu não me engano, tem uma universidade adventista que é a Southwestern University,
E eles têm um grupo que uma vez por ano vai naquela região ali, e eles têm a fazenda de um irmão que é cristão, e lá tem muito fóssil de dinossauro. E uma vez por ano os paleontólogos vão lá para escavar, e no restante do ano eles ficam estudando o que eles encontraram, né? Então é incrível. E aí, esse fóssil, então, ele tem 2 chifres longos, curvos, que adornam a crista do crânio, né? Então, se você pegar essa imagem aqui, são esses 2 chifres aqui que tem essa crista no crânio, que é típica do grupo ali, do qual faz parte o Triceratops. De acordo com essa reportagem de divulgação do artigo científico, esse fóssil, ou esse animal, ele teria vivido aí cerca de 10 milhões de anos antes dos dinossauros. E aí eu quero aproveitar a oportunidade, gente, só para ressaltar aqui uma coisa, tá? Essa semana no vídeo com o Michelson, eu acabei falando dessa questão de milhões de anos, e aí teve gente que já falando, ai, vocês estão acreditando na evolução. Não estamos. É que, como eu falei lá no comentário, né? Tudo que a gente tem aqui disponível de informação é construído com base na teoria da evolução, certo? Então, as informações que a gente passa, essa parte factual, não tem como não falar. Então, é claro que eu vou acabar falando, ele surgiu 10 milhões de anos antes do Triceratops, mas é só para você ter uma referência. Nós, que cremos aí na nossa visão intervencionista da história, né? A gente aceita que, na verdade, Deus criou todos esses animais, Deus criou esses tipos, né? Eles não se originaram, não tiveram uma ascensão comum, aquela coisa toda. Então, fique tranquilo. Toda vez que eu falar dessa questão de milhões de anos, considerem como uma referência em informação evolucionista, tá? Por favor, aí, não vamos confundir e tirar conclusões precipitadas, certo? E aí, como eu disse para vocês, foi dado o nome para esse fóssil por causa do formato do capacete do Loki, que tinha aqueles chifres, então eles se inspiraram aí e deram o nome nos dinossauros, tá bom? Eles descrevem, então, esses chifres que são diferentes de qualquer outro tipo de fóssil encontrado. Tem esses 2 chifres que ficam em cima de uma estrutura que é chamada de fólio. O fólio é essa parte aqui, ó, de baixo, essa espécie de coroa, né? Então, fica aqui em cima esses chifres aí. Que é essa placa óssea grande, né, característica dos Triceratops ou do grupo dos ceratopsianos. E os paleontólogos, eles acreditam que os dinossauros, eles usavam esses chifres da mesma forma que os pássaros usam as penas, ou seja, para selecionar os parceiros, para se reproduzir, né, e para algum tipo de reconhecimento entre as espécies. Então, veja, gente, aqui tem uma parte bem importante. É super legal e é super válido a gente fazer suposições e elaborar hipóteses com base nas evidências que a gente encontra. Então, você encontra um fóssil que tem um tipo de estrutura, como esse chifre, super peculiar, e é claro que você vai tentar elaborar explicações para encontrar uma utilidade para eles. Isso servia para ornamentação, isso servia para atrair a fêmea na hora do acasalamento, isso servia para, de repente, uma disputa entre os machos do grupo, para ver quem seria o líder do bando, enfim, né? A gente não sabe, tá? Isso é uma especulação, tá? E gente, desculpa, mas, não tem como saber, né? E não sei se algum dia a gente vai saber, porque ninguém viveu naquele momento para ter certeza.
Mas com base no que nós vemos hoje, a gente consegue elaborar explicações e tentar entender como que esses animais viviam. Tanto que a reportagem, ela faz essa comparação, né, com a mesma função que a pena desempenha ali nos pássaros. Então, que tamanho que seria esse animal? Então, de acordo aí com os pesquisadores, o Loxeratops, ele media cerca de 6,7 metros, né, de comprimento. Ele tinha um crânio de mais de 2 metros de comprimento, muito grande, e que ia, né, do nariz até a ponta do chifre ali atrás, que vocês estão vendo ali na imagem, né? Mas ele ainda não é tão grande quanto o famoso Triceratops. Olha aqui uma outra imagem aqui de reconstrução. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a imagem para vocês. Ó. Aqui, que é uma reconstrução, tá, gente? É o artista que fez isso aqui. Não tem como saber também cor, tá? Isso é uma suposição, o que ele sabe é apenas ali esse aqui é o fóssil, tá bom? Então, veja que interessante, veja que aqui é realmente um quebra-cabeça interessantíssimo, né? Porque você tem aqui fragmentos, e eu sempre digo isso pro pessoal, né? Às vezes o pessoal, a gente vai nos lugares da palestra e tal, e aí o pessoal acha que a gente consegue achar esses animais a gente, né? Eu não sou paleontóloga, mas que os paleontólogos conseguem encontrar esses animais completaços, assim. Não é assim que funciona. Muitos desses animais, eles são encontrados por fragmentos, e aí esse quebra-cabeça ele vai sendo montado. Às vezes eles acham um crânio nesse lugar aqui, acham vértebras em outro lugar e eles vão montando esse quebra-cabeça. Tanto que tem uma imagem aqui, ó. Olha só que interessante. Esse aqui é um desenho que mostra a escala de como seria esse animal, perto dos humanos, né? E a escala ali, essa parte colorida seria, então, 2 metros, né? E essa parte laranja são as partes do corpo do animal que realmente foram encontradas, tá bom? Por isso que elas estão destacadas, isso é bem interessante para a gente ter ideia. É lógico, né, que com todas essas informações aí, os paleontólogos, eles já conseguem ter uma ideia do tamanho, peso do animal, essa coisa toda, tá? E aí eles dizem o seguinte, que o isolamento dos dinossauros ceratopsianos, como esse que você está vendo aí na imagem, em Laramídia, ou seja, na região onde eles encontraram ali, é provavelmente o que levou ao grande tamanho de diversificação dos animais ali encontrados. Eu achei interessante que os cientistas, eles falam que houve uma rápida diversificação desse grupo de dinossauros, né? Essa rápida especiação, eles comparam até mesmo com a rápida especiação e diversificação que é observada nos tentilhões de Galápagos. Olha que interessante, né? Se você me acompanha aqui há algum tempo no canal, você vai ver vídeos aí no meu canal, você pode encontrar playlist, eu falando dos tentilhões de Galápagos. Então, eles comparam isso. E olha que interessante, né? Quando a gente para estudar a diversificação dos tentilhões de Galápagos, essas pequenas mudanças que acontecem ali dentro dos indivíduos, das populações, elas são mudanças que estão mais ligadas com a epigenética do que com a genética. Olha que interessante, né? A mudança na forma como o DNA se expressa e não na sequência desses nucleotídeos, desse DNA. Então, eu achei bem interessante essa comparação, né? Cientistas dizendo que o que aconteceu com eles, porque, veja, 10 milhões de anos deles para os Triceratops é pouquíssimo tempo em termos evolutivos. Então, para eles foi uma rápida especiação, né? A rápida evolução pode ter levado à renovação de espécies individuais desses dinossauros com chifres de 100 a 200 mil anos, né? Então, os cientistas, eles ficaram ali
interessante essas informações. É lógico que muito disso é interpretação, é conjectura, com base na teoria da evolução, é claro, mas é muito válido buscar essas respostas, sem dúvidas, né? E nós aí, como pessoas que creem que fomos criados, projetados, a gente entende que Deus criou esse animal assim como criou os outros, né? E o achado desse fóssil é mais uma evidência da grande diversidade de animais que existia antes do dilúvio e, né, do quão Deus era criativo para criar os animais assim, diferentões, tá bom? A gente vai para a segunda reportagem que eu achei super interessante, especialmente, gente, porque eu gosto de jejum intermitente, né? Jejum intermitente é um negócio que eu curto e eu achei essa reportagem aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o texto para vocês verem aqui as imagens, falando de jejum intermitente. Isso aqui, pronto. Falando de jejum intermitente, esse fasting, né? Que tem muita gente fazendo, tem pessoas que não concordam e tal, mas é uma forma muito interessante de você controlar o açúcar no sangue, os níveis de insulina. Tem gente que usa o jejum intermitente para perder peso, né? Tem gente que usa o jejum intermitente para se manter bem saudável. Eu gosto bastante porque eu me sinto bem, assim, quando eu fico um tempo sem comer, eu me sinto, assim, meio que vazia, sabe? É um negócio meio interessante, assim. Às vezes não é muito fácil pra mim, né? Mas eu costumo fazer o jejum de 16 a 18 horas, né? Em que eu almoço e aí eu vou comer só no outro dia de manhã. Então, é um jejum que pra mim faz bem. Aqui a reportagem está falando a respeito do jejum de 24 horas, então para você que não sabe, não conhece, jejum intermitente é quando a gente fica um período que vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que não se dão bem, então isso vai de cada pessoa decidir se vai fazer ou não, e quando decidir fazer, decidir qual vai ser o período do jejum. Ficar 12, 14, 16... Tem gente que fica 24 horas, faz 2 períodos de 24 horas durante a semana, um período de 24 horas na semana, enfim. Então, o que esse exercício... O que esse artigo encontrou, né? De acordo aí com o texto que vocês estão vendo, então, o jejum intermitente, ou jejum, ele dá uma turbinada no sistema imunológico no ataque contra o câncer. Foi um estudo encontrado em ratos. Uma coisa importante aqui que a gente precisa deixar bem claro. Quando a gente usa modelos em laboratório, rato, cobaia, sei lá, peixe, qualquer outra coisa em laboratório, para testar coisas... esses animais, eles são usados porque eles têm um metabolismo muito semelhante a daquele ser vivo que o cientista quer entender. Então, por exemplo, no caso do rato, os ratos, cobaias são muito usados porque eles têm um metabolismo muito parecido com o nosso. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que tudo que acontece com o rato vai acontecer comigo, porque apesar dele ter um metabolismo parecido com o nosso, ele ainda é um rato, né? Então isso serve para o rato, mas isso vai abrir linhas de investigações muito interessantes para eventualmente fazer algum tipo de pesquisa com as pessoas, tá bom? Então, o que essa notícia fala? Novamente, é uma notícia de divulgação, né? É uma notícia que vai falar de uma pesquisa que foi feita. E aí, o que os cientistas eles usam? Eles estudaram uma célula que é chamada de natural killers. As células natural killers são células do nosso sistema imunológico que uma das funções que ela desempenha é
fagocitar ou destruir células que podem dar origem a câncer, né? Então, ao contrário de outras células do nosso sistema imunológico, como a célula T, por exemplo, a célula T ela procura antígeno, né? Então, os linfócitos T. Então, eu vou procurar invasores para identificar para o linfócito B produzir anticorpos. As natural killers, elas conseguem destruir essas ameaças mesmo sem elas terem sido identificadas antes pelos linfócitos T. Então, o que acontece? As células cancerosas, aqui na notícia diz que, de acordo com o imunologista, o Joseph Sun, né, que fez essa pesquisa, ele diz que os tumores, as células com tumores, estão com muita fome, elas sentem muita fome, gastam muita energia. Por quê? São células que estão se multiplicando intensamente, gastam muita energia e por isso precisam de muita energia. Elas absorvem aí muitos nutrientes essenciais e elas criam um ambiente que pode ser um pouco hostil para a atuação das outras células do corpo. É um ambiente que é rico em lipídios, de acordo com o pesquisador, e esses lipídios eles podem ser prejudiciais para a maioria das nossas células imunológicas, né? Então, o que os cientistas eles quiseram mostrar aqui? Que eles conseguiram reprogramar essas células natural killers, que são as assassinas naturais, né? Para sobreviver nesse ambiente que pode ser hostil para as nossas células. Então, se elas sobreviverem nesse ambiente, elas conseguem destruir essas células que podem se transformar nesse tumor, né? Então, é bem interessante aqui, porque o pesquisador, ele vem descrevendo como que foi feito a pesquisa. Então, o que eles fizeram? Aqui está dizendo, né? Os pesquisadores, eles colocaram os ratos e injetaram nesses ratos células de tumor, células cancerosas. E aí colocaram esses ratos numa dieta em que eles podiam comer livremente, mas fazer 2 períodos de jejum de 24 horas, tá bom? A cada semana. Então, os ratinhos receberam essas células cancerosas, eles tinham comida à vontade, mas 2 dias na semana eles ficavam 24 horas sem comer. E aí, como esperado, o que aconteceu? Esses ratos, eles não perderam peso. Como eu falei para você no início, lembra? Tem gente que faz jejum intermitente para perder peso. Esses ratos, eles não perderam peso, certo? Mas o que aconteceu foi que teve uma queda nos níveis de glicose, como eu falei para vocês. Tem gente que faz jejum para controlar a glicose. Teve uma queda nesse nível de glicose e isso foi um gatilho para o aumento de ácidos graxos. Ácidos graxos, eles são usados na síntese de lipídios, tá? E eles podem ser usados como uma fonte alternativa de energia para células natural killers. O que é mais importante é que essas células NK, natural killers, dentro dos ratos, eles se adaptaram e usaram esses ácidos graxos ao invés de usar a glicose como energia. E lembra que no início o pesquisador falou que as células cancerosas criam um ambiente muito rico em lipídios que pode ser muito estranho para as nossas células poderem atuar. Mas se esses natural killers que matam as células de tumor conseguem se adaptar e viver nesse ambiente que tem bastante lipídio, então isso é um ganho, isso é interessante, isso é natural, porque eles verificaram isso porque os ratinhos ficaram sem comer 2 dias durante a semana, né? Além disso, eles viram que no corpo ali houve liberação de uma molécula chamada de citocinas. As moléculas de citocinas, elas são mediadoras, elas são moléculas que são responsáveis por avisar o sistema imunológico o que o sistema imunológico deve fazer. São mediadores de inflamação.
quando a gente tem uma inflamação, o nosso sistema imunológico está todo ativado, né? E muitas dessas substâncias que ativam o sistema imunológico e diz o que as células têm que fazer, como ele tem que trabalhar, são essas citocinas, e também teve presença das interdeucinas aqui, isso mesmo, a 12, que são moléculas que ativam, né? São proteínas que ativam reações biológicas que vão ser importantes na luta contra o câncer. Então, veja que é um estudo, assim, interessantíssimo. Se você quiser saber mais, você vem aqui, ó, nessa revista, a Immunity, e aqui tá esse artigo, então, que foi publicado, né, falando sobre essa questão, muito interessante. Infelizmente, me parece que ele não é Open Access, mas o resumo, ele está aqui, e a imagem estava ali na reportagem também. Então veja que legal, né, a gente ter uma evidência interessante. Como eu disse, não vai sair por aí fazendo jejum, porque vai deixar seu corpo mais forte contra o câncer, tá? Não é isso. Essa é uma pesquisa bem inicial, realizada em ratos. É necessário que haja mais pesquisas com outras linhas de investigação, pesquisando outras características para fornecer evidências que vão dar suporte a essa hipótese de que, olha só, o jejum é legal e pode ser importante para nos ajudar a prevenir o câncer ou a lutar contra o câncer, tá? Mas esse é um resultado inicial, é um artigo, é uma pesquisa. Para que essa evidência, essa afirmação seja robusta, é necessário um arcabouço maior de pesquisas. Então é legal a gente ter artigos assim para indicar, olha, para os pesquisadores, talvez essa aqui seja um caminho interessante para seguir. Vamos nessa. Pode ser uma linha interessante, tá bom? Eu acho legal isso aí. Só finalizando, quando eu li essa reportagem, eu lembrei imediatamente, eu não vou saber o livro agora, mas enfim, você que sabe que eu sou adventista, a gente considera a revelação que a Ellen White recebeu muito importante. A gente entende que Deus entregou mensagens a ela muito legais. Ela nos lança a luz sobre coisas que estão escritas na Bíblia, né? Lógico que a Bíblia é a nossa autoridade central e está sempre na prioridade, assim, né? No grau de importância. Mas ela nos traz revelações interessantes, né? Uma delas é a questão da reforma de saúde, que cada dia que passa, a gente tem recebido mais evidências científicas de que as instruções que a Ellen White escreveu são super atuais e são importantes para nós, para a gente ter uma vida longa, saudável. A comunidade de Loma Linda que o diga, é uma das Blue Zones, né? Mas quando eu li essa notícia, eu lembrei de algo que eu li, que ela escreveu sobre saúde, de que o ideal é que nós comêssemos de 1 a 2 vezes ao dia, que não é saudável. Ela dizendo isso nas palavras dela, com os termos do tempo dela, não é saudável que a gente mantenha o nosso sistema digestório trabalhando o tempo inteiro. Ele precisa de momentos de descanso, né? Então, comer café 3, 4 horas depois almoço, 3, 4 horas depois janta, cara, você não deixa teu sistema digestório funcionar. O estômago tá o tempo inteiro ali. E ela afirma que o ideal seria que a gente fizesse 1 ou 2 refeições ao dia, né? E isso foi bem marcante para mim. Então, quando eu lembro do fasting, né, do jejum intermitente, eu lembro dessa recomendação e eu gosto de seguir sempre que possível. Tem me feito muito bem. Se a ideia te chama atenção, converse com o seu médico e veja se você pode tentar. De repente, você pode se adaptar muito bem, tá bom? Vamos
para o nossa próxima notícia, temos aí algumas notícias hoje, mais algumas, né? Correção científica, vamos lá, mais uma correção que foi feita. Há um tempo atrás eu acho que a gente falou também de um outro fóssil. Então é um fóssil de 500 milhão de anos que foi investigado de cabeça para baixo, né? Veja só você, é um erro que pode acontecer. Então o que eu tenho percebido que tem acontecido? Muitos paleontólogos estão revisitando fósseis mais antigos e utilizando técnicas atuais para poder investigar esses fósseis e confirmar a história que foi dita ou não. Então, essa correção ela foi feita com um fóssil chamado Picaia, que é uma criatura marinha que, de acordo com aí a cronologia evolucionista, viveu há 508 milhões de anos atrás. Né? Essa aqui é uma representação artística. E aí, de acordo com os pesquisadores, um estudo que foi publicado na revista Current Biology, eles identificaram que desde o momento em que esse fóssil foi encontrado no início do século XX, todos os artigos que foram feitos a respeito dele foram feitos de forma errada, porque os cientistas estavam estudando ele de cabeça para baixo. O que antes os cientistas acreditavam, os paleontólogos acreditavam ser um vaso sanguíneo, era, na verdade, agora, de acordo com esses novos pesquisadores, né, o cordão nervoso dorsal. E, gente, cordão nervoso dorsal é uma característica que é típica de cordados. Os cordados, eles são um grupo de animais que dentro desse grupo tem os vertebrados. E é uma característica dos cordados, o que são os cordados? Por que vocês sabem esse nome, né? Porque lá no desenvolvimento embrionário, no embrião, surge uma estrutura que é chamada de notocorda, que é uma estrutura que vai formar um eixo de sustentação para o desenvolvimento do embrião. E lá nos vertebrados, no lugar que está a notocorda, vai se desenvolver a coluna vertebral. Então, esses pesquisadores agora estão afirmando que é necessário, então, corrigir várias afirmações a respeito desse animal. Então, veja que aqui são imagens do artigo científico de algumas análises que foram feitas com esse fóssil. Então, você tem aí os desenhos da letra E, F, G, que foram feitos com base nessa análise, tá? Para trazer essa nova informação a respeito desse fóssil. Apesar dele, de acordo com esses cientistas, né, agora tendo esse cordão nervoso, não está claro ainda para esses paleontólogos como esse cordão nervoso surgiu, porque não existem muitos fósseis desse organismo, então fica difícil para esses paleontólogos traçarem a origem e o desenvolvimento dessa estrutura, tá bom? Isso dificulta bastante a construção da genealogia, da árvore filogenética desse animal, ou seja, ele é ancestral de quem, ele está no grupo de quem, ele está mais próximo de quem. Lembrando, gente, que isso aqui é tudo de acordo com a evolução, tá? Enfim, tá bom? Então, essa aí é a parte factual aí. Aqui tá falando que esse fóssil, ele foi descoberto, né, em 1910. De acordo com esses paleontólogos, ele é um possível precursor dos vertebrados, justamente por causa dessa característica desse cordão nervoso, que é essa nova interpretação. Na época, ele foi classificado como um tipo primitivo de verme, tá? E aí, essa visão, então, permaneceu até agora, quando existe essa nova interpretação dessas estruturas do corpo do animal, tá? Então, é interessante. Um novo fóssil novamente mostra a diversidade de animais, né?
E eu acho interessante, por mais que eu não concorde com essa interpretação da evolução, da história, essa coisa toda, eu acho interessante a gente ver como que as coisas são dinâmicas na ciência e como as coisas podem mudar, né? Então, lá em 1910, há 115 quase anos atrás, descobriram um fóssil, acharam que ele era de um jeito, e agora com equipamento e nova tecnologia, os caras vão lá e estudam de novo, vê que tava coisa errada. Agora sim, né? Você imagina a frustração dos pesquisadores que fizeram esse monte de pesquisa estudando fóssil de cabeça para baixo. Então, assim, né? Mas ciência é isso, gente. O que é certo hoje, amanhã tá errado e a gente toca o barco, tá? Momento notícia aleatória. Eu achei legal trazer isso aqui, tá? Novamente, mostrando esse caráter dinâmico. E o que eu vejo também, isso é uma análise minha, gente, e você pode ter uma análise diferente, tá? Lembrando que aqui é meu espaço, então... Se você diverge de mim, vamos conversar nos comentários, não tem problema. Se você... De repente você tem algum insight assim, nossa, Maura, mas também podia ser isso. Então escreve aí no comentário, tá? Não esquece também de dar um like no vídeo, isso ajuda nós. Beleza? Agora essa notícia, olha só que interessante. The mysterious ecocide collapse of Easter Island never really happened. Então, o que ela está dizendo? A respeito da Ilha de Páscoa. De acordo com aqui a divulgação, uma notícia do dia 22 de junho, certo? Então, os pesquisadores estão se questionando de... Será que a galera que vivia na Ilha de Páscoa realmente morreu do jeito que a gente acha que eles morreram? Porque a ideia é o seguinte, todo mundo conhece a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa fica lá no Oceano Pacífico, pertence ao Chile, tá? E é a ilha que tem os famosos moais. Cadê? Tem uma foto deles aqui. Não tem, isso aqui é propaganda. O que são os moais? O moai é aquela famosa escultura. Se você já teve... Meu teclado. Se você já teve lá em Santiago, você com certeza já viu um moai, tá? Que são esses aqui, ó. Tá vendo? Essa fotinha aqui, os moais. Que é com O, né, Maura? Não é com U. Então, e eles até dizem o seguinte, ó. Que eles estão enterrados, né? Que tem uma parte aqui embaixo, sei lá. Mas, enfim. Tem um moai que tá lá em Santiago. Eu lembro que há alguns anos eu fui pra lá e eu visitei. Algum lugar ali perto da cidade. E tinha um moai, se eu não me engano, tô muito errado, não sei, mas estava em algum museu da Europa, ou britânico, não sei, e aí estavam querendo que mandasse embora, né? Que mandasse de volta. Isso aí é nosso, pode fazer voltar, tá bom? Então, qual que é a ideia que os caras têm a respeito de como que essa população, né? Porque esse povo Rapa Nui, que era o povo originário, o povo nativo dessa região, não existe mais. Eles foram dizimados, certo? Alguns séculos atrás. E aí, qual que era a narrativa? Era o seguinte, olha, eles morreram devido ao ecocídio. O que é ecocídio? É mais aquele termo politicamente correto de ecochatos, na minha opinião, tá? Aqueles neologismos que as pessoas criam para poder, sei lá, um conceito novo. Mas basicamente é o seguinte, olha, o povo que morava lá na Ilha de Páscoa, eles exploraram tanto o ambiente que eles viviam que eles acabaram morrendo pela falta de recursos. Então, eles desmatavam, eles fizeram tudo que eles podiam, pintaram e bordaram,
e chegou uma hora que os recursos ficaram escassos porque eles usaram tudo e eles morreram. Mas, o que aconteceu? Estão fazendo novos estudos. Os pesquisadores encontraram, então, que pode ser que esse povo Rapa Nui não tenha morrido nesse ecocídio, né? Ou seja, isso me lembra muito essa narrativa de mudanças climáticas, né? Então, assim, as coisas mudaram, eles exploraram, aí teve mudanças no clima, não sei o que, escassez de recursos, aí eles acabaram morrendo. E isso, sei lá, pra mim é muito estranho e pra mim parece muito enviesado, né? Mas é o que a notícia chama do a myth, né? O mito do so-called Rapa Nui Ecocide, do chamado ecocídio Rapa, né? Que explicava então o desaparecimento desse povo. E aí, o que os cientistas, com esse novo estudo, eles estão chegando à conclusão? Que é possível que a quantidade de evidências que eles têm encontrado é que provavelmente o contato dessas pessoas no século XVIII, lá em 1700 e alguma coisa, com os europeus, tiveram maior influência nessa questão do desaparecimento desse povo do que com esse ecocídio. Que o slave trade, né? Ou seja, o comércio de escravos, a migração forçada, então você tira pessoas de lá, você traz pessoas da Europa para lá, mas mais tirar, né? E também a introdução de patógenos, gente, muito similar que aconteceu aqui no Brasil com várias populações indígenas, vários povos originários. Populações que foram dizimadas por causa de varíola, né? Por causa de doenças, gripe, sei lá, que foram trazidos pelos portugueses. E aí chega aqui, na América do Sul, você encontra um monte de gente que nunca entrou em contato com esses vírus na vida. Sistema imunológico não vai dar conta. Pessoa morre. Foi o que aconteceu, né? Então, até a galera pegar uma imunidade, até você ter uma população resistente àquela doença, demora, muita gente morre no processo. E provavelmente, de acordo então com esses arqueólogos, foi o que aconteceu. É isso que eles estão encontrando nessas evidências. Eles usaram dados de satélite, né? Eles pesquisaram em jardins, né? Eles usam aqui gardens que não teriam suportado uma população tão grande, porque a ideia é o seguinte: a população cresceu tanto, eles exploravam tanto o ambiente, que como a população cresceu num ritmo muito grande, não tinha recurso para todo mundo, e o pessoal começou a morrer por falta de recursos, tá? Enfim, também é um novo conceito que tem mudado, né? E aí, de acordo com esse pesquisador, o Diamond, de acordo com a versão dele dos eventos, essa população nativa cortou todas as árvores, o que deixou o solo infértil, né? Porque você não tem ali folha caindo, decomposição, aí tem a transpiração das folhas, questão da sombra, crescimento de fungos, aquela coisa toda. E aí isso deixou o solo perdeu a fertilidade e ficou vulnerável à erosão. Então, qualquer chuvinha, tal, levava uma grande quantidade de sedimentos e aí isso é bem complicado. Isso significa que eles não podiam fazer crescer comida, então eles começaram a morrer de fome, e aí começaram a lutar, canibalismo e colapsaram. Essa aí, tá, é essa ideia desse ecocídio, tá bom? E aí esses cientistas, então, estão descobrindo que, na verdade, a população era mais resiliente e resourceful, ou seja, tinham mais recursos do que essa narrativa
de ecocídio sugere, tá bom? Então, eles afirmam, por exemplo, que a população cresciam batata doce nesses rock gardens, né? Rock gardens, essa imagem que tá aqui, eram os lugares onde eles plantavam as coisas, né? Então, eles plantavam aí as batatas doces, seafood, né? Frutos do mar, peixe, etc. Então, essa evidência sugere que eles viviam bem. Até o quê? Até o momento em que os europeus chegaram. Então, eu acho muito interessante esses estudos, porque eles vêm mudando, né, a concepção e narrativas muito bem estabelecidas. Novamente, é um estudo. É necessário que outros arqueólogos façam outros estudos para fortalecer ou não essa narrativa. Achei interessante trazer aqui um assunto diferente para nós, ok? Deixa eu ver. Esse artigo aqui é um artigo que eu não vou discutir agora com vocês, mas esse aqui, deixa eu ver. Isso mesmo. Eu queria mostrar para vocês esse artigo de discussão do Fossil Friday, o Evolution News, que é um site que divulga o design inteligente. Divulga o design inteligente, toda sexta-feira fala de algum fóssil, né? E eu achei interessante porque o título é o seguinte, ó. Darwin's Abominable Mystery Corroborated Once Again. O abominável mistério do Darwin está corroborado mais uma vez. O que é esse abominável mistério do Darwin? Na época que o Darwin publicou A Origem das Espécies, ele tinha várias lacunas, né? Como eu disse para vocês lá no início desse vídeo, eu citei um exemplo lá da explosão cambriana, né? Mas outra coisa que o Darwin chamou de mistério abominável é o repentino aparecimento das plantas com flores já formadas, né? Não existem aí linhagens de formas transicionais que vão formando essas plantas. Elas simplesmente aparecem lá no Cretáceo, no Lower Cretáceo, né? Na parte aí mais bem perto do início ali desse período. Então, que de acordo com a evolução, foi datado de cerca de 130 milhões de anos atrás. E eu achei interessante, por quê? Porque esse autor aqui, o Gunther Bentley, ele é um paleontólogo, tá bom? E eu achei bem interessante porque ele veio falando e discutindo que estamos em 2024 e esse mistério abominável foi corroborado, ou seja, ele ainda é presente. Ou seja, mas não foram encontrados novas formas fósseis que estabelecem essa linhagem de forma transicional nas angiospermas, que são as plantas que têm flor, as plantas que têm fruto, né? Aí ele cita aqui um artigo, um estudo, que é do Zuntini et al., né, que foi publicado dia 24 de abril na revista Nature, e que ele fala aqui que corrobora o mistério abominável de Darwin. Novamente, o que é esse mistério abominável? Esse súbito aparecimento nas plantas com flores. Gente, no registro fóssil tem vários aparecimentos repentinos, sabe? Esse capítulo que eu falei que eu escrevi para esse livro, que vai ser lançado agora no meio do ano, em agosto e tal, fala justamente sobre isso. A gente tem não só esse aparecimento repentino de formas das angiospermas, a gente tem a famosa explosão cambriana e tem a diversificação dos mamíferos, que ali 60 milhões de anos atrás, né, de acordo aí com a geologia convencional, eles simplesmente aparecem diversificados e, nossa, né, muitas espécies e formas diferentes. Então, ele cita esse artigo e ele fala assim que o autor, ele menciona estudos anteriores, né, e que falavam do fato de que
o limitado e as amostras, né, limitadas, eu tô tendo essa dificuldade porque eu tô traduzindo do inglês, tá, gente? Vocês estão vendo o texto aí. Mas é que as limitadas, né, eu vou até ressaltar aqui para você poder ver. As limitadas e enviesadas amostra dos dois taxas e dos genomas undermines, ou seja, diminui a confiança nessa árvore, ou seja, a árvore filogenética construída das plantas com flores, das angiospermas que eu estou falando para vocês, e as implicações dessa árvore. Então, o que está acontecendo? O que os caras fazem? Ó, não tem fóssil, então a gente precisa reconstruir a história dessas plantas usando um relógio molecular. Como que eles fazem esse relógio molecular? Eles vão examinar o genoma da planta e das plantas, né? E vão calcular o momento em que essa planta surgiu com base nas quantidades de mutações que ela tem. Porque cada ser vivo, né? Essas espécies aí, essas mutações, elas demoram um certo tempo para aparecer e se estabelecer. Então, por exemplo, uma mutação, a taxa dessa mutação é uma a cada 500 mil anos. Se você acha 5 mutações nesse genoma, então se ele tem 5 mutações, provavelmente ele deve ter surgido há 2,5 milhões de anos atrás. Então eles vão fazendo essa datação molecular, certo? Mas o que está acontecendo também, e que é uma coisa que eu discuti no capítulo que eu escrevi, que a datação molecular não está sendo coerente com o registro fóssil. Muitas vezes a datação molecular coloca o surgimento desses seres vivos muito antes dos primeiros fósseis aparecerem. Isso é uma coisa muito interessante e é bem legal a gente estudar mais a fundo para entender as nuances, né, e ver a evidência que está disponível a esse respeito. E é isso que ele está dizendo aqui a respeito das amostras desses fósseis que são limitados e enviesados. Isso diminui a confiança desses paleontólogos na construção dessas árvores filogenéticas que são feitas a partir desses dados de amostras desses fósseis, que são limitados e enviesados, né? E aí, o que aconteceu? Mesmo assim, esses autores, os Utini e os colaboradores ali em 2024, eles construíram uma árvore da vida para quase 8 mil espécies de angiospermas, gêneros de angiospermas, usando um conjunto padrão de 353 genes do núcleo da planta, tá? Então, isso representa aí 15-fold increase, então um aumento de aproximadamente 15 aí no nível dos gêneros, etc. Então, o autor ele faz essa crítica, né, no uso desses dados que podem ser enviesados, etc. E diz o seguinte: os resultados mostram que a evolução, the early, né, evolution, ou seja, a evolução aconteceu mais cedo, foi caracterizada por uma um alto conflito dos genes nessa árvore e uma explosiva diversificação, aumentando em mais de 80% essas angiospermas aí, né? E aqui tem outras conclusões a respeito dessas informações e que mostram realmente esse súbito aparecimento dessas angiospermas. E aqui, como eu estava dizendo para vocês, fala da datação molecular dos métodos. Olha só que interessante. Os métodos de datação molecular atuais highlighting, ou seja, destaca que os métodos de datação molecular atuais, eles são incapazes de determinar a idade das angiospermas, né? Então,
a gente vê que o tempo passa, o tempo voa, mas o mistério abominável de Darwin continua. E se você conseguiu pegar essa referência, meu jovem, minha jovem, você é tão velha quanto eu. Tá bom? E aí o autor, lógico, né, uma página do Design Inteligente, ele ressalta que a melhor explicação para o surgimento dessas plantas é que elas foram, né, projetadas nos seus grupos, né? Por isso que elas aparecem todas de uma vez aí no registro fóssil, tá? Aqui tá o nosso autor que discute aí essa questão. Esse link vai estar disponível, assim como todos os outros links que vocês sabem que já podem encontrar na descrição, tá? Você pode encontrar, pode ler, pode chamar minha atenção, pode me dar bronca se eu falei bobagem, tá? E pode me elogiar também, que é legal, né? Ganhar um biscoitinho, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que é isso. Deixa eu ver se a gente tem mais aqui. Eu acho que é isso. Eu tinha uma das esponjas aqui, só que eu não sei onde o link foi parar. Mas eu acho que vou terminando por aqui, gente, porque já tem 1 hora de notícias e mais mais meia hora de tralalá, que eu falei um monte, eu me empolguei. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Continue apoiando o Ministério Observatório das Origens, tá bom? Tem o link do Apoia-se aí na descrição. Se você quiser ser um apoiador regular. Se você não tá podendo, não tem problema, sei que tá tenso. Mas apoie, curtindo, se inscrevendo, compartilhando com a galera. Vamos fazer esse YouTube crescer, bombar, pessoal, tá bom? Para que a gente atraia mais haters, mas com os haters vem a galera que precisa saber disso aqui e precisa saber que Deus nos ama tanto. Ele nos fez, ele pensou em nós, ele nos planejou, ele sonhou conosco. Não tem como a gente estar aqui por acaso. A gente só pode estar aqui porque alguém quis que nós estivéssemos aqui. E se nós somos criados, nós temos um propósito. E que Deus possa trabalhar esse propósito no meu e no seu coração, tá bom? O meu propósito, eu entendo que é estar aqui com vocês. Talvez o seu propósito seja fazer outra coisa para Deus, que a gente possa orar e para que Deus fortaleça esse propósito para nós sempre. Beleza, galera? É isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Não perca, fique ligado. Até a próxima. Tchau.